mensagem número 65, defesa, baseada numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, onde Jesus diz: Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. E Emmanuel comenta: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Esse finalzinho é bem significativo, né? Gastar tempo em defesas desnecessárias. Eu digo que é bem significativo porque todo o caminho espiritual ele tem como meta, né, a dissolução do ego, né? E o ego é uma das formas de ação do ego, é sempre trabalhar para ser elogiado e não ser criticado, para ganhar e nunca perder, né? Então, quando a gente assume uma atitude de defesa, né, de uma certa forma, a gente está falando a partir desse local de ignorância que a gente chama de ego, né? Por quê? Porque o sábio, né, aquele que já, como Jesus, por exemplo, que conquistou a iluminação, né, ele já não está mais imerso no egoísmo, né? Ele não tem ali uma personalidade, uma identidade para defender, né? Ele não está no mundo para ser reconhecido, né? Não está preocupado se ele foi ignorado, como Jesus, de uma certa forma, não só foi ignorado, foi até condenado, né? Mas o sábio ele não age baseado nisso, né? Então ele não tem necessidade de se defender de coisa alguma, porque não há o que ser defendido. Não existe ali, né, por exemplo, seria super estranho a gente pensar assim, Jesus falando com alguém: você sabe com quem você está falando? Né? Você está falando com o Filho do Homem, né? O Filho de Deus, né? Não tem sentido isso, né? Porque ele era o Filho de Deus e era chamado assim exatamente porque nele não havia impurezas desse tipo. Não havia um resquíciozinho sequer de orgulho, não havia um resquíciozinho sequer de inveja, né? Ou de egoísmo, né? Então a mensagem ela vem nos convocar a que a gente também, da nossa parte, evite esse tipo de atitude, né? Ou seja, quando a gente estiver numa situação, como diz aqui Emmanuel, né, em que alguém nos esteja acusando de mistificador, de malfeitor ou de qualquer outra situação, ele está nos aconselhando a que a gente não perca o nosso centro, né? E só para vocês terem uma ideia do que é perder o centro, tem uma historinha, um conto, né, Zen. Os mestres Zen, eles gostam de ensinar muito através de contos, pequenos contos, né, pequenas histórias.
Então tem uma história que diz assim, que tinha um rei muito generoso, governava um reino grande, rico, né? Mas era muito generoso e a população toda vivia feliz, porque todas as riquezas do reino ele distribuía para que todos tivessem sempre aquilo de que necessitassem, né? Não passassem necessidade. E ele, obviamente, se orgulhava, né? Dessa capacidade que ele tinha de manter o reino tão próspero, né? E era também assim um homem que buscava praticar os ensinamentos espirituais, né? E ele queria aprofundar esses ainda mais, né? Nesses ensinamentos. Então foi procurar o mestre Zen, né? E aí perguntou, fez a pergunta básica para ele, né? Aquela que a gente sempre fala aqui. Ele falou: mestre, o que é o egoísmo? E aí os mestres eles têm uma habilidade muito grande, né? Porque como eles não têm, já se despiram do ego, né? Eles assumem o papel que for preciso, né? Para dar o ensinamento. E o mestre virou para ele e falou assim, até mudou assim aquela fisionomia, normalmente serena, mudou assim e começou a falar para o rei: você é um idiota, você é um imbecil, um burro. Né? Como é que você faz uma pergunta tão idiota como essa para mim? Aí o rei começou a ficar vermelho, né? Começou a ficar irritado e virou para o mestre e falou assim: olha, você não pode falar assim comigo, como é que você fala assim comigo, dessa forma, não sei o que, né? Você não pode falar assim comigo, eu sou um rei. Aí o mestre voltou ao seu estado natural e virou para ele e falou assim: isso é egoísmo. Ou seja, ainda tem um ego aí que se ofende. É exatamente disso que está falando aqui a nossa mensagem, né? Esse rei, ele foi se defender, né? E o mestre Zen, ele assumiu aquela atitude de agressor, né? Exatamente para mostrar para ele: olha, ainda há egoísmo aí na sua alma, embora você seja generoso, né? Tenha avançado bastante, mas você ainda tem alguém aí que se envaidece, né? De se achar, né? Alguém que se envaidece de estar avançando no caminho espiritual, ou de ser, né, uma pessoa benquista, né, um governante que o povo ama, né? Então é isso aí, o egoísmo é isso aí que você tem que combater. Então vai bem na raiz, né? Vai bem na raiz daquilo que é chamado de ego. E vejam vocês que na passagem do Evangelho, quando Jesus diz assim para os seus discípulos que eles não precisam se defender, ele também diz que se eles assumirem essa postura, né? Quem vai falar através deles é o Espírito Santo, ou seja, o que vai acontecer? Seus corações vão estar puros, né? Eles vão se conectar com os planos mais altos e sua palavra vai ser de sabedoria. E por que vai ser de sabedoria? Por causa exatamente daquela frase que também está no Novo Testamento, aquela frase de Jesus que diz assim: quando alguém te bater numa face, oferece a outra, né? Ou seja, nós já falamos aqui várias vezes, né, que ele estava se referindo ao quê? Alguém vem com a face da ignorância, né, mostrando a face egóica, egoísta e ignorante, mas a gente responde com sabedoria. Ele sempre aconselha a responder com sabedoria. Ou seja, quando Jesus, por exemplo, nos embates com os fariseus, né, que o provocavam permanentemente, né, desafiando, né, Jesus às vezes respondia com firmeza, mas jamais ele não estava defendendo a si, né? Ele estava dando uma lição de qual era a atitude correta que aqueles líderes religiosos deveriam adotar, já que se consideravam líderes religiosos, né? Então, quando ele dizia hipócritas, né? Não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrarem. Por quê? Porque assumem uma aparência de religioso e têm um comportamento que não condiz com essa condição. Ou seja, o povo olha para eles, se espelha neles e começa a ter um comportamento que, ao invés de conduzir ao reino dos céus, como diz Jesus, ou seja, a evolução espiritual, conduz justamente a cada vez um fortalecimento dos próprios obscurecimentos mentais que habitam em cada um de nós, né? Por quê? Porque é por causa do mau exemplo, né? Então, é disso que Jesus está falando, né? É dessa mesma atitude que ele teve, ou seja, que a gente saiba em cada situação agir de acordo com aquilo que a situação requer, né? Se for firmeza, a gente age com firmeza; se for carinho, a gente age com carinho; se for misericórdia, a gente age com misericórdia, né? Mas nunca porque estamos defendendo a nossa honra, né? A nossa dignidade, né? Porque só o termo já está dizendo a nossa, né? Quer dizer,
É o ego se apropriando de uma identidade e querendo, construindo muros, né? E dizendo aqui, ó, esses muros aqui, daqui para dentro é meu território. E isso me lembra uma passagem, se eu não me engano, do poema de Cecília Meirelles, onde ela diz de uma forma muito bonita assim, ela diz assim: toda vez que dizes meu, roubas um pedaço de ti mesmo. Olha que bonito, né? Quer dizer, toda vez que a gente, né? Toda vez que dizes meu, roubas um pedaço de ti mesmo. Por quê? Qual pedaço que a gente rouba de nós mesmos? Justamente a nossa centelha luminosa, que não precisa possuir nada, porque ela simplesmente se identifica com tudo. Ela sabe que ela e todos os seres são uma mesma coisa, fazem parte de um mesmo corpo, constituem uma mesma unidade. Então como é que eu posso possuir o que já é meu? Né? O que já sou eu, não é nem meu, porque não existe nessa visão o meu nem o teu, né? Existe sim a visão de um ser único, né? Que é Deus, e que se manifesta das mais diversas formas. E nós somos uma dessa manifestação. Eu já disse aqui, inclusive, algumas vezes, que os mestres espirituais, quando falam sobre a questão ambiental, eles dizem assim, que a solução definitiva do problema ambiental só vai se dar quando a gente defender o meio ambiente não como recursos, né, que a gente precisa preservar para continuarem nos satisfazendo, mas quando a gente respeitar o meio ambiente como expressões de vida tão dignas de respeito como nós mesmos. Divina. A água é divina, né? A terra é divina, né? O ar é divino, não tem nada que não seja divino, né? Então, essa visão, mesmo daqueles que como ambientalistas ainda defendem, olha, precisamos preservar os recursos para as gerações seguintes, ainda estão numa posição egóica. Vocês percebem, é muito sutil isso, né? É claro que a defesa do meio ambiente já é um grande passo, ótimo, né? Já se está preocupando com isso. Mas do ponto de vista espiritual, quando a gente usa essa questão do meio ambiente como recurso, a gente ainda está se olhando como centro do mundo. É como se fosse assim, ó, nós humanos estamos aqui e o resto está aqui para nos servir, né? A água está aqui para matar a nossa sede, né? Os frutos para matar a nossa fome, né? E na verdade não é assim, são formas de vida, né? Oriundas de uma mesma fonte, que merecem o mesmo respeito e que interagem, né? No mundo para se sustentar umas às outras. Egóico mesmo é o Bolsonaro, né? Indo contra o Papa, né? O Papa falou que a Amazônia era nossa, né? E ele foi lá, não é nossa não, não é de toda, é nossa, é do brasileiro. E ele segue uma linha que na verdade não precisa nem mais comentar. Todos os países seguem, né? Qual é um dos lemas americanos, por exemplo? American First, a América primeiro. Estados Unidos é assim, é como se fosse assim, ó, o mundo todo é para nós ir. E eles não tem nenhum constrangimento com relação a isso, né? São soberanos, me desagradou, tem força militar, vai lá, bombardeia, invade. A ONU não autoriza, eles vão do mesmo jeito, somos os donos do mundo, somos o império, temos força, vocês que aguentem. Então é a expressão acabada do egocentrismo, né? Eu primeiro e os outros para me servirem, e não eu para prestar serviço. Inclusive, desse ponto de vista coletivo, o Espiritismo, a doutrina espírita ensina, né, que essas nações, elas têm a responsabilidade de conduzir o mundo. Elas não se tornaram poderosas para explorar o mundo, como o Império Romano, por exemplo, né? Ele não se tornou poderoso para explorar o mundo como acabou fazendo, né? No começo não, no começo o Império Romano ainda tinha uma inspiração mais elevada, né, de levar aqueles princípios de família, justiça, direito, né, que eles chamavam de princípios civilizados para os povos ditos bárbaros, né? Mas depois ele também assumiu essa postura, né, que hoje os americanos assumem, né, de assim, não de servir à humanidade, né, não dizer assim, poxa, nós temos muito recurso, somos muito ricos, vamos ajudar os mais fracos, vamos fazer com que todos, né, se apoiem e cresçam juntos. Não, né? Como são os egos ainda, né, que prevalecem, né? Então prevalece essa noção, né, distorcida de patriotismo, né? Como se patriotismo fosse assim, ó, primeiro nós e depois os outros, né? Então, infelizmente, a gente, embora tenha avançado muito tecnologicamente, espiritualmente continuamos ainda engatinhando, e por isso o mundo está essa confusão que está, né? Problemas ambientais, guerras, né?
imigrações descontroladas, né? Porque simplesmente os próprios países também não assumem, né, o seu papel no concerto, né, mundial.